Sunless Sea é um jogo excêntrico, para dizer o mínimo. Metade RPG de texto e metade jogo de exploração / navegação / sobrevivência. Ele te coloca no comando de um navio para explorar o mar subterrâneo que banha a cidade de Londres, explorando as ilhas desse local e tentando nesse processo não sucumbir devido à fome, à insanidade pelos terrores vistos ou então por um motim da sua própria tripulação. Pera, Agatha, você disse mar subterrâneo? Que? Pois é, tentando resumir a ambientação desse game com um mínimo de spoilers, ele se passa em uma Londres vitoriana que foi levada para debaixo da terra. E agora quem governa são os mestres do bazar, figuras encapuzadas que poucos conhecem bem. Além disso, nesse mundo subterrâneo existem pessoas com cabeças de polvo nas ruas, a morte é em geral apenas um contratempo, e as ilhas e cidades desse mar subterrâneo às vezes mudam de lugar. Inclusive existem outras civilizações além dos londrinos. O inferno, por exemplo, fica bem perto, na verdade, da cidade de Londres. Eu falei que Sunless Sea era excêntrico e por isso que é um dos meus jogos preferidos. Só que nesse vídeo eu não quero ficar falando quanto eu gosto desse jogo, fazer uma review ou algo assim, mas sim pensar como ele aborda o desconhecido, esse contato entre o personagem do jogador, que é sempre um londrino, lembre-se disso, com outras culturas e cidades desse mar subterrâneo. A forma que ele trabalha essa distância entre o viajante e o lugar que ele visita. No meio disso, quero trazer ideias colocadas por Lovecraft e Italo Calvino em suas histórias, já que eles falam bastante de visitar lugares distantes e surreais, cada um à sua maneira. Tentando resumir em um parágrafo, nesse vídeo eu quero explorar, porém não necessariamente responder, a pergunta: quanto realmente é possível conhecer uma cidade? Meu nome é Agatha Recouso e aqui no Linhas de Fuga analiso livros, filmes e jogos buscando gerar discussões e criar novos caminhos a partir das análises dessas obras. Caso você goste e queira ver mais vídeos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Para começar, eu acho que é melhor eu explicar um pouco mais da mecânica, já que é por meio dela que o contato com essas cidades e locais do mar subterrâneo acontece. Basicamente, você vai sair de Londres com o seu barco, desviando de perigos, combatendo monstros e outros navios e, eventualmente, chegando em outros portos. E é nessa parte de parar em outros portos que entra o aspecto de RPG de texto desse game. O seu contato, as suas andanças por esses locais, tão excêntricos em um mundo já excêntrico, ocorrem quase exclusivamente por texto. O resultado disso, e também de uma escrita quase impecável por parte dos criadores, é que as cidades retratadas aqui deixam muito para a imaginação, para a emoção. A gente tem mais lacunas do que espaços preenchidos. Tá meio confuso, meio abstrato? Deixa eu te dar um exemplo. Motores de fábrica rugem como falsos leões. O sangue troveja nas tubulações do cais. Um relâmpago carmesim desliza pelo convés, pula para o parapeito e ali se enrosca como um gato. A cidade se reflete nas águas de espelho do porto. Os habitantes têm cabeças de cães e serpentes. Percebeu como essa descrição traz muito pouco do que concretamente é a cidade, mas fala muito fortemente das emoções, das sensações que aquele local traz? Nesse caso, trazer o medo, o estranhamento, o desconforto é mais importante do que explicar a história, a cultura ou a arquitetura daquela cidade. E esse padrão se repete ao longo do jogo. Muito do que é descrito como belo, fascinante, estranho, aterrador é feito assim por meio de metáforas, fragmentos, frases que dão espaço à imaginação. Mas nesse exemplo eu puxei um tanto para o terror e ele nem de longe é uma exceção. Sunless Sea trabalha bastante esse contato com o desconhecido como algo aterrador. É quase que garantido que o seu personagem e a tripulação dele vão ter encontros traumáticos ao longo de sua viagem. E existe até uma mecânica de terror, uma barra que quando chega a 100, deixa o seu personagem insano. E falando assim, tudo isso lembra bastante Lovecraft, né? E de fato, Sunless Sea bebe bastante de uma estética Lovecraftiana. Afinal, seu personagem é um londrino, um cidadão de um povo civilizado, aspas aqui, tendo que explorar terras distantes e ter contato com povos exóticos, aspas aqui novamente. E no meio dessas viagens, tendo que encarar monstros e horrores ancestrais além da compreensão. Tem descrições em Sunless Sea que são puro horror cósmico. Só que hoje a gente entende que muito do medo do desconhecido que Lovecraft trazia nas histórias dele era, bem, racismo e xenofobia. E fala-se muito das passagens explicitamente preconceituosas do autor, mas a verdade é que parte do terror dele gira em torno desse preconceito. Afinal, estamos falando aqui de histórias com protagonistas americanos e brancos, racionais, em
povo civilizado, entre aspas, novamente. E que cuja racionalidade é quebrada quando eles encontram esses horrores além da compreensão que vem de terras distantes, geralmente cultuados pelos nativos desses locais. Fora que tem contos que lidam com temas como um suposto declínio civilizacional ou até um enfraquecimento do sangue causado pela miscigenação. É complicado. Mas isso não quer dizer que toda a história que usa elementos Lovecraftianos é racista ou xenofóbica. Sempre dá para subverter essas conotações, criar outros sentidos, outros contornos. E Sanleci para mim é um exemplo disso, porque apesar de existir o terror, também existe um sarcasmo, um abraçar do absurdo, uma certa leveza que não combina bem com preconceitos. Porque apesar de ser um jogo de sobrevivência, uma das principais dicas para quem está começando em Sanleci é se permitir explorar, testar, tomar decisões que a princípio parecem ruins, até péssimas, fatais. Ou seja, não levar aquele terror, aquele medo do desconhecido tão a sério, permitir-se explorar aquele mundo de forma curiosa. E ainda falando desse aspecto, até o uso da mecânica de terror e de insanidade é um tanto curiosa, porque a sua barra de terror enche constantemente enquanto você navega, e se tiver passado de 50, uma vez que você volta para Londres, ela baixa. E lógico, em questão de loop de gameplay faz todo sentido, mas vale lembrar aqui que, ao contrário de um conto de Lovecraft, essa Londres está longe de ser um bastião da racionalidade da civilização, mesmo que a civilização no jogo acredite ser dessa forma. Ela é tão estranha e tem tantas excentricidades como qualquer outro lugar daquele mundo maluco. Só que, como eu falei algumas vezes no vídeo, a pessoa protagonista é sempre londrina, então ela está em casa. Lógico que ela não vai ter medo. E também, como eu comentei por alto mais cedo, o terror não é o único sentimento que essas descrições dessas cidades e ilhas evocam. Há aqui também fascínio, solidão e até leveza. Para mim, o que é constante em Sanleci, mais do que o medo do desconhecido, é essa sensação de distância, de estranhamento, de estar diante de algo que é meio alienígena para mim. O formato de RPG de texto, combinado com as poucas informações que são trazidas, afinal as descrições são pequenininhas, nos incentivam a imaginar esses lugares de formas absurdas, surreais. E ao juntar isso com a forma que essas descrições brincam com conceitos como tempo, relações sociais, memória, Sanleci me faz pensar que eu nunca entenderia aqueles locais de fato. Eu acabo me sentindo apenas uma viajante, capturando um fragmento da complexidade daqueles locais. Muito mais do que Lovecraft, as cidades e locais descritos em Sanleci me lembram muito Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Nesse livro, várias cidades fictícias são descritas de forma poética, em poucas páginas, e tal como no jogo, elas exploram conceitos como memória, desejo e os símbolos. E apesar de teoricamente essas descrições serem o navegador Marco Polo contando sobre as cidades que visitou para o imperador Kublai Khan, na prática, essas conversas entre os dois, que estão nos interlúdios do livro, são tão oníricas, poéticas e surreais como o restante dessa história. Na verdade, até falando em história, não é exatamente uma narrativa para se seguir. É uma obra que propositalmente deixa lacunas para a interpretação. E eu acho que com essa descrição já dá para sentir a proximidade entre essas duas obras. Mas talvez o maior ponto em comum entre Sanleci e As Cidades Invisíveis seja como eles criam essa distância entre o viajante e a cidade que ele visita. E como, ao deixar lacunas em suas descrições, eles tornam conhecer cada cidade um exercício de interpretação, de imaginação, de pensar sobre aquele conceito que está sendo explorado ali, seja a cultura, o tempo, a memória ou por aí vai. No que provavelmente é o trecho mais conhecido de Cidades Invisíveis, o Marco Polo responde para o Kublai Khan por que ele nunca falou da sua cidade natal, Veneza. Todas as vezes que descrevo uma cidade, digo algo a respeito de Veneza. Da mesma forma, talvez o protagonista de Sanleci sempre esteja falando de Londres quando ele descreve as outras cidades do mar subterrâneo, pois não importa o quanto ele viaje, a sensação de estranhamento, de distância que causam o terror só vão cessar quando ele pôr os pés novamente em sua casa, na cidade britânica. Mas, ao mesmo tempo, ao explorar os mares, o protagonista também vai mudando, o que dentro de jogo se traduz como os recursos, histórias e conhecimentos que você adquire. E, novamente puxando do mesmo interlúdio de Cidades Invisíveis, talvez, ao descrever outras cidades, ele esteja perdendo Londres pouco a pouco. No fim, o que acredito que tanto Cidades Invisíveis quanto Sanleci explicitam é que viajar para outras cidades, e às vezes até pela sua própria, e principalmente descrevê-las, é sempre um exercício de interpretação. E essa distância não precisa ser vista com terror e repulsa como em um conto de Lovecraft,
ou então negada em uma espécie de impulso cosmopolita de juntar todos aqueles locais e culturas numa coisa só, o que geralmente se traduz apenas como dominação. Talvez o melhor seja aceitar essa distância, enxergá-la com interesse, deixar ela te mudar, deixar ela afetar os seus sentimentos e emoções. Mas compreendendo que a sua visão de uma cidade, de uma cultura e até de outra pessoa sempre vai passar por ti. E ter claro que entender o outro é, no fim, um exercício de interpretação.